Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre investimento. Eu tô um pouco fanho porque ontem eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, então por isso eu tô um pouco, rouco, um pouco fanho, mas eu quero me manter fiel aqui, a trazer vídeos todas as quartas-feiras e aos domingos. Hoje tá saindo um vídeo aí pra vocês porque, enfim, eu me dediquei a isso. Quero fazer esse canal tá crescendo, então se você quiser fazer parte disso, considere deixar aqui o seu like e a sua inscrição que vai me ajudar muito, tá bom? Então hoje eu quero trazer para vocês o maior investimento que eu fiz na minha vida ao longo desses meus 32 anos de idade, né? Bom, eu fui uma criança que cresci numa cidade muito pequena, no interior de Rondônia, e minha mãe, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, aliás, meu pai, um segurança, os dois funcionários públicos, ganhavam aquele salário, comum para sobreviver. Então eu nunca tive assim uma educação financeira, alguém que me ensinasse desde criança como administrar o meu dinheiro. Eu nunca tive mesada. Então é algo que, enfim, eu não cresci sabendo e entendendo como administrar dinheiro. E isso eu vivi, eu vou dizer para vocês, no mínimo aí uns 20, 25 anos de idade, a partir do momento aí que eu comecei a buscar, a entender e a procurar, e aí que eu quero chegar aonde que foi o meu maior investimento. Então talvez para você que, começou igual a mim lá atrás, esteja procurando mudar de vida, crescer, organizar suas finanças, começar a investir, vou contar um pouco da minha história, de como que foi isso para mim. Então, talvez hoje você queira investir em bitcoins, investir em ações, investir no seu próprio canal. Talvez você esteja, assim como eu, está querendo fazer crescer um canal, mas você fala, poxa, eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um microfone bom, poxa, eu queria comprar uma casa, eu queria comprar uma casa, um apartamento na planta. E eu vou falar para vocês que a nossa vida aqui do brasileiro, a gente aos poucos vai aprendendo as coisas, né? Nós não somos igual a países desenvolvidos, aonde, enfim, por exemplo, nos Estados Unidos, que as famílias desde criança, desde quando você tem os filhos, elas já deixam uma reserva, guardada, eles têm reserva de emergência, porque eles podem fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, né? Enfim, a vida deles leva a isso, né? E a própria educação também leva a isso. Então, se você cresceu e viveu e vive como eu vivia uns anos atrás, como eu disse, a partir ali dos meus 22, 23 anos, eu comecei a mudar a minha mente sobre isso. E eu quero trazer para vocês aqui hoje que o maior investimento que eu fiz na minha vida foi o conhecimento, foi os estudos. Então, como eu disse, eu cresci numa cidade muito pequena, meus pais não me deram um bom direcionamento, não culpo eles por causa disso, mas enfim, na minha cidade não tinham cursos preparatórios, não tinham cursos técnicos, não tinha faculdade. Fui ter faculdade muito tempo depois, quando eu já estava grande, quando eu já estava pensando em sair de lá. E, enfim, eu não tive esse direcionamento, na minha vida como adolescente. Enfim, já é difícil para um adolescente escolher a sua área, né? Imagina sem nenhum direcionamento. Quando eu me mudei de lá, eu vou dizer para onde eu fui, eu vi as pessoas falarem para mim, você já fez seu teste vocacional? Eu falava, o que é isso, né? Eu não sabia o que era teste vocacional. Ah, é um teste que você faz para saber, qual área você se identifica mais, qual área que você consegue, enfim, você conseguiria desempenhar como um bom profissional. E eu não sabia nada disso. Quando vieram a primeira vez falar isso para mim, eu falei, nossa, que interessante, quero fazer isso, né? E eu comecei a pesquisar, buscar atrás. Até então eu só havia terminado meu ensino médio, e eu acho que já tinha uns 2 anos que eu tinha terminado meu ensino médio e eu não sabia o que fazer. Eu já estava com meus 20 anos, eu morava em Rondônia e eu falei assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu estava disposto a fazer qualquer coisa, qualquer estudo, de verdade. Se tivesse um estudo de hidroponia, de qualquer coisa, de computação, eu queria fazer qualquer coisa. Só que eu sabia que na minha cidade era muito limitado, fazer isso. Então, na época, eu busquei formas e conversei com várias pessoas que me direcionaram, ao que eu poderia fazer. E então apareceu a oportunidade de eu vir para Curitiba. Na época, eu comecei a fazer um curso como se fosse um curso de teologia. Não é bem um curso de teologia, era um curso voltado para a religião, mas não era um curso de teologia. Eu não posso dizer que foi um curso de teologia, era um curso simples de 6 meses. Depois eu estendi esse curso, eu fiz outro curso lá dentro desse lugar que eu fui, que era uma ONG, uma organização não governamental. E até então eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu preciso de um nível superior. E muitas pessoas que estavam ao meu redor falavam sobre isso, sobre nível superior. Eu conversei com várias pessoas que eram pedagogas, letradas, engenheiros e até médicos. Eu conheci ótimos jornalistas nesse decorrer da minha história, pessoas que fizeram publicidade e propaganda, e eu falei, cara, eu quero estudar alguma coisa. E eu me lembro então que eu falei, meu, eu vou fazer qualquer coisa para eu entrar numa faculdade. E eu não tinha dinheiro na época, e eu falei, cara, eu preciso entrar numa universidade federal. E eu pensei com meus botões, bom,
eu não tenho dinheiro, preciso entrar numa universidade federal, vou entrar num curso que seja um pouco menos concorrido. Eu não tive muito critério, mas na época eu estava servindo, eu estava trabalhando numa escola como monitor das crianças ali, né? Abre portão, cuida das crianças, lá é parquinho e tal. Falei, cara, legal, eu acho que é uma área interessante a área da educação. Eu já vinha de uma pegada de estudos, né? Nos últimos 2 anos que eu estava estudando, era algo que eu sabia, cara, eu preciso estudar e eu preciso ler mais. E eu falei, por que não ir para essa área da educação? Então eu me matriculei no curso de pedagogia e aí eu passei na Universidade Federal aqui do Paraná, hoje eu estou no Paraná de novo, para pedagogia. E depois eu pensei comigo, nossa, que legal, consegui. Eu estudei, fiquei uns 6 meses me preparando, enfim, consegui uma bolsa, graças a até uma amiga minha, né, Tainá, se ela assistir esse vídeo aí, foi uma pessoa muito importante nessa caminhada para mim, porque ela conseguiu uma bolsa para mim num ótimo cursinho preparatório aqui de Curitiba. E em 6 meses, depois de estudo intenso todos os dias, inclusive, olha que interessante, eu era monitor desse cursinho. O que é ser monitor? Eu era monitor de dia na escola e de noite eu era monitor nesse cursinho. O que acontecia? Era uma sala, um auditório bem grande e cada sala desse curso preparatório tinha em média de 200 a 300 alunos. Então precisava de microfone para o professor, precisava apagar o quadro, que era um quadro enorme. Então era tipo assim, 5, 6 aulas numa noite e a cada aula eu tinha que subir lá no palco, era bem alto, apagar o quadro e às vezes eu tinha que trocar o microfone do professor. O microfone não era tanto, mas o quadro todas as vezes eu tinha que apagar. Então foi assim que eu paguei, né, os meus estudos ali num cursinho que era muito bom, um curso positivo. Ótimo cursinho e recomendo, inclusive. Então, como eu disse, eu passei no curso de pedagogia, foi muito legal, fiquei muito feliz. Só que na época também eu já estava tipo, cara, será que eu tenho que ficar aqui em Curitiba, né? Então significa que eu consigo, então, estudar outras coisas, consigo passar numa universidade federal? E olha que interessante o que aconteceu. Eu me inscrevi na época, eu não me lembro qual foi o programa do governo, se foi o SISU ou se foi o ProUni. Eu acho que o ProUni é para escolas, faculdades particulares, né? E o SISU é para universidades públicas. E eu passei para duas. Eu passei para letras em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu passei para advocacia, para direito, em uma universidade, obviamente bem menor, né? Também lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis. E eu me lembro que eu entrei num debate assim, eu falei, cara, eu tinha 3 decisões para tomar. Mudar de cidade, mudar e decidir entre 2 cursos, sendo que eu já teria que abandonar um, que eu já tinha, né, me inscrito, inclusive. E eu me lembro que eu pensei muito, analisei e falei, cara, então é possível eu chegar lá? Então, vamos fazer o seguinte. Aí eu lembro que nesse momento eu liguei para minha mãe. E ela foi uma pessoa muito usada, assim, e me ajudou naquele momento. E ela falou, cara, eu acho que você já chegou aí, eu acho interessante você fazer essa faculdade que você já tá na sua mão, né? E agora você escolhe. Eu acho que se você quiser mudar, se muda, eu acho que vai ser bom para você. Enfim, foi uma ligaçãozinha assim de 2, 3 minutos que me ajudou muito a tomar essa decisão. Então eu fui para Florianópolis, fiquei lá quase 10 anos estudando e aí eu fiz alguns cursos. Comecei a fazer. Eu não fiz o curso de Direito, eu fui para a Universidade Federal. Eu achei que me ajudaria mais, abriria mais portas e foi uma ótima decisão para mim, não me arrependo. E eu fui fazer letras. Quando eu fui fazer letras, eu fiquei mais ou menos ali uns 2, 3 anos estudando e aí veio a pandemia. E aí eu falei, cara, agora eu preciso decidir se eu quero continuar nisso. Eu coloquei na ponta da caneta, né? Se eu realmente já tinha passado tanto tempo que eu estava fazendo esse curso, já tinha uns 3 anos e meio, quase 4, porque algumas matérias eu fui deixando para trás. Eu falei, cara, eu acho que. E eu já estava ali com uns 25 anos, sabe? Então já minha mente já tinha mudado muito. Eu falei, cara, eu acho que não é bem isso que eu quero, acho que não é bem a área da educação. Mesmo que eu goste de ensinar, e inclusive isso me capacitou muito, inclusive estar diante das câmeras hoje, a falar, me ajudou muito a ter uma boa retórica, a buscar bons conteúdos, né, de conhecimento. A área da educação não era uma área que eu gostaria de seguir como profissional. Então, na época, eu conversei com vários amigos, né? Olha que interessante você ter um network, né? Com várias pessoas ao seu redor. E eu comecei a entender, e eu sempre gostei muito de computação, desde moleque, sempre gostei de computador. Eu mesmo, quando era moleque, montava meus próprios computadores. Comecei a conversar com os amigos meus e eu fui para a área de análise de sistemas. Então, eu fiz o curso de análise de sistemas em 2020 e desde então estou até hoje aqui, trabalhando na área. Hoje eu trabalho numa grande empresa, uma multinacional, e sou muito feliz por isso. E esse foi um pouco da minha história, né? Você vê que não foi uma história de sucesso. Eu não fui um jovem que estudei numa escola particular e meus pais me direcionaram numa profissão boa e eu não cresci com as melhores oportunidades, não, mas eu fui atrás, eu busquei. Foram boas escolhas, hoje eu não me arrependo
da profissão que eu sigo, eu gosto da profissão que eu sigo, e isso me abriu várias portas. Hoje falar sobre finanças, na realidade, começou lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin, e eu comecei a estudar sobre o código do Bitcoin. Então, nisso eu fui aprendendo sobre Bitcoin, criptomoedas, finanças, enfim, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história de organização financeira e também, há algum tempo, eu venho entrado nesse mundo de finanças, né? Então, o que que eu quero dizer para vocês sobre isso? Que, às vezes, hoje você está olhando para sua vida e você fala, cara, eu também sou essa pessoa de cidade pequena, ou às vezes até de cidade grande, tá bom, gente? Tem muitas pessoas de cidade grande que muitas vezes também se sentem perdidas diante da situação. Aí ela sente o efeito reverso da gente, quando a gente era mais jovem, que ao invés de nós não tínhamos nenhuma opção, eles têm tantas opções que não conseguem escolher. E tudo bem, é normal. Eu acho que vale você parar, pensar, colocar na ponta da caneta, analisar o que você quer para sua vida, talvez pensar em metas de pequeno e curto e médio prazo. Talvez você não precise fazer uma faculdade cara, mas que tal fazer talvez um curso técnico, né? Faça um curso técnico de 2 ou 3 anos. Eu me lembro de um amigo meu que ele fazia biologia, só que também era numa universidade federal, e eu me lembro que ele não ganhava muito bem no trabalho dele. Ele falou, cara, eu não consigo trabalhar e estudar de noite, é muito pesado, eu tenho que sustentar minha casa. E olha que inteligente que ele foi. Ele pegou, abandonou o curso de biologia e ele fez um curso de técnico em enfermagem. E nesses 2 anos ele fez o curso de técnico em enfermagem, passou voando, ele já entrou no hospital, começou a trabalhar e aí ele conseguia ganhar mais, ele tinha plantões, então ele trabalhava 15 dias só e 15 dias ele ficava de folga e ele conseguia estudar. E aí ele terminou o curso de biologia dele. Olha que interessante, olha que sacada. Talvez você pode fazer isso com uma engenharia civil, não precisa ir direto para engenharia civil. Que tal fazer um curso de edificações, né? Talvez você não faça uma faculdade direto, mas você faça um curso técnico. Então isso é muito interessante. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que o conhecimento, o estudo foi o maior investimento que eu fiz. Imagina que você pode investir R$ 1.000 e aí no final de um longo ano você conseguiu R$ 100 de lucro, né, desse investimento. Mas agora imagina que você fez um curso, você comprou um livro, fez um curso EAD, que seja, você não tem tempo, mas você achou um curso EAD aí barato que você consegue pagar e fazer ele na sua casa, e aí ao final de um ano você está ganhando R$ 2, R$ 3.000 a mais. Não é mais interessante? E eu vejo que esses são os erros que muitas pessoas cometem. Elas talvez não ganham muito bem, talvez não sejam muito profissionais nas áreas que elas estão, e você acaba acabando com a sua vida e a vida da sua família, né? Talvez você vê aí investimentos de curtíssimo prazo, né? Como essas bets, esses jogos do tigrinho aí, e, enfim, você acaba entrando num limbo, né? Talvez você faça empréstimos. Então, esse é um grande problema, nós sermos muito ansiosos diante do nosso futuro. Olha que louco, porque nós viemos construindo uma vida totalmente divergente, né? Então nós ficamos ali 20, 30 anos sem saber investir, sem estudar sobre dinheiro, sem saber nada. Só que aí do nada, em um ano, 6 meses, você já quer se tornar um milionário, já quer fazer grandes investimentos e começa a fazer aposta e vende o carro e entra num financiamento ou faz um empréstimo com os juros altíssimos e acaba, né, se perdendo em tudo isso. Então talvez você hoje, nesse exato momento que está assistindo esse vídeo, você ainda não sabe o que você quer para o seu futuro. Tá tudo bem, fica tranquilo. Talvez seja o momento agora de você, antes de fechar esse vídeo, deixar um like, procurar um curso que você queira fazer. Vai procurar. Talvez você tenha cursos e coisas que você nem sabe que existe. Por exemplo, sabe uma coisa que dá muito dinheiro? Técnico de ar-condicionado. Gente, esses dias um cara veio aqui para colocar ar-condicionado na minha casa, ele cobrou o olho da cara. Muito caro. Eu falei, mano, eu demoro 2 dias para fazer para ganhar o que você acabou de ganhar aqui. Ele falou, cara, é muito bom, assim, eu instalo 2, 3 ares por dia. Imagina? E era um valor exponencial, e era só ele e o irmão dele. Então eles dividiam os lucros. Cara, que tal você fazer um curso de elétrica, de eletrônica, que seja de administração? Um fato é, se hoje eu não tivesse dinheiro, nem patrimônio, nem nada, e enfim, eu estou construindo tudo isso ainda, né? Bom, uma longa caminhada já se passou, graças a Deus, mas eu ainda estou construindo, né, tudo isso. Talvez você esteja bem no começo, ou talvez você esteja bem lá na frente, mas ainda está perdido ainda do que você quer da sua vida, tá bom? Então lembre-se que seu maior patrimônio não vai estar na sua conta bancária, vai estar num caminho, né, no conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Que eu quero trazer mais vídeos sobre isso, sobre mudança de vida, sobre investimento, sobre, enfim,
sobre organização financeira, né? Porque não adianta também, depois que a gente começa a ganhar dinheiro, não ter organização financeira. A gente entra no outro buraco. Enfim, o primeiro vídeo aqui eu falo sobre isso, sobre educação financeira. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima.